Olá, tudo bem? O nosso estudo tem como tema uma vida de amor. E a tirinha tem a seguinte pergunta: Jesus foi um revolucionário? Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele foi um revolucionário? O que você acha? Nós estudamos esta semana Romanos capítulo 13, onde trata das autoridades terrestres e autoridades de Deus. Romanos 13, versículo 1, Deus diz que foi Ele quem instituiu as autoridades terrestres e pediu para que nós respeitemos e obedeçamos essas autoridades. Mas a questão é, quando nós sabemos que essas autoridades estão contrariando a lei de Deus, o que fazer? Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, as autoridades contrariavam Deus? Sim ou não? Contrariavam. Jesus Cristo, o que ele fez? Ele incitou alguma rebelião? Alguma greve? O que Jesus Cristo fez quando ele esteve aqui na Terra? E a sociedade também era um caos. As pessoas esperaram Jesus como o rei que vinha libertar eles da opressão deste mundo. E Jesus Cristo sabia disso. Mas o propósito de Jesus quando ele veio aqui na Terra era libertar o povo da escravidão do pecado, para que eles pudessem olhar para a vida eterna junto com Deus no futuro. Viver aqui na Terra olhando para Deus, olhando para a vida eterna que Deus tem preparado para nós. Mas enquanto nós estamos aqui nesta Terra, o que fazer quando a gente percebe que uma autoridade está contrária à lei de Deus, está contrária à vontade de Deus? Quando Deus instituiu essas autoridades, presidente, juízes, governo, prefeito, quando ele instituiu essas autoridades, a intenção de Deus era a ordem na sociedade, para que cada um exercesse a sua função e assim a sociedade vivesse em harmonia. Deus, ele não instituiu isso para ser um caos, ou seja, onde as pessoas se apoderassem do poder para oprimir, se apoderasse do poder para falar o contrário de Deus. O plano de Deus nunca foi esse. O plano de Deus, quando ele instituiu as autoridades, foi para que houvesse harmonia na sociedade. E infelizmente nós vemos que não acontece isso. Porém, quando na época de Romanos, na época de Paulo, já existiam autoridades contrárias à lei de Deus. A sociedade romana, na época de Paulo, acreditava que fazer certos rituais a deuses pagãs, eles estariam livres de perigo. E quem fosse contra esses rituais eram acusados de causar dano à sociedade. Ou seja, qualquer coisa que acontecesse de mal a esta sociedade, eles culpavam aquela pessoa que não tinha idolatrado os deuses pagãos deles. Os romanos tinham certas práticas pagãs a deuses. E eles queriam que todos praticassem o paganismo, porque eles acreditavam que assim estavam livres de perigos. O judaísmo era considerado uma religião, tinha status de religião. Os romanos entendiam que a religião deles era diferente. Então, os judeus ficavam livres de fazer algum ritual paganismo. Porém, o cristianismo, até o ano de 313 depois de Cristo, não era considerado religião pelos romanos. Os romanos não aceitavam o cristianismo como religião. Eles oprimiam muito os cristãos da época, porque como eles não tinham status aceito pelos romanos, status de religião cristã aceito pelos romanos, os romanos queriam obrigá-los a praticar o paganismo. E como viver, como ser cristão diante da perseguição da sociedade? Onde a sociedade diz, se você não fizer, isso vai acontecer de mal para nós.
Você é bom se você praticar o paganismo. O que fazer? Paulo orientou essas pessoas a orarem pelos seus inimigos, a vencer o mal com o bem. E o que Paulo falou? Seja um bom cidadão. Ou seja, pague seus impostos em dia, os tributos, e seja um bom cidadão, trabalhe honestamente. O que Paulo estava querendo dizer com isto? Muito sábio. Se você é um bom cidadão, dificilmente a sociedade vai querer te prejudicar. Se você é um bom trabalhador, por mais que o teu chefe não concorde com a tua religião, se você é um bom funcionário e você dá lucro para a empresa dele, ele não vai querer te prejudicar, ele não vai querer cortar você da empresa dele. É isso que Paulo estava querendo dizer. Seja um bom cidadão. Ore pelos seus inimigos, orem pelas pessoas que te perseguem e vença o mal com o bem. A lição desta semana, ela traz algo muito importante para que a gente consiga obedecer à lei de Deus. Consiga viver em harmonia aqui na Terra, muitas vezes quando alguém nos persegue. E a palavra, ou melhor, o sentimento que deve reger a nossa vida é o amor. Porque se você tem amor a Deus, você obedece à lei de Deus. Você não obedece por medo da punição, por medo da consequência, mas você obedece porque você ama a Deus. Se você tem amor ao próximo, você não vai querer roubá-lo, não vai querer mentir, não vai querer trair, não vai querer o mal do teu próximo. Então você faz isso porque você ama o teu próximo, mas não por medo das consequências, por medo da punição, por medo de alguma represália. Deus, ele não quer que nós façamos o bem, entre aspas, com medo de alguma coisa, mas Deus quer que realmente nós façamos o bem por amor a Ele primeiramente e por amor ao próximo. Mas e quando o teu chefe pede para você transgredir a lei de Deus? Ele não fala abertamente, mas ele diz o seguinte para você: o horário de trabalho teu é de segunda a sábado, às 8 às 6 horas da tarde. Está transgredindo a lei de Deus. Você que conhece a lei que está em Êxodo 20, versículo 3 ao 17, quando o teu patrão te diz isso, ele está transgredindo o quarto mandamento, que é a guarda do sábado. E você sabe da transgressão. O teu patrão pode ser que não saiba, pode ser que não entenda, a compreensão não chegou para ele ainda, por mais que você fale. Às vezes a mente dele ainda está fechado para esse entendimento. E aí? O que você faz? Atos capítulo 5, versículo 29 tem uma frase de Pedro que diz o seguinte: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então você já compreendeu. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu tenho filho para cuidar, eu tenho família para sustentar. Deus, ele sabe de todas as suas necessidades. Deus sabe que você precisa se alimentar. Deus sabe que você precisa vestir roupas, comprar roupas. Deus sabe de tudo isso. Deus quer a tua fidelidade. Seja fiel a Deus. Deus, ele não te abandonará. Mas é preciso confiar em Deus. É preciso primeiramente você decidir ficar do lado de Deus. E depois que você decidir ficar do lado de Deus, você verá a bênção de Deus na tua vida. Se você recuar e infelizmente aceitar ficar do lado da lei terrestre contra a lei de Deus, você perderá a chance de ver o milagre na tua vida acontecendo. Quer ver a bênção de Deus, quer ver a mão poderosa de Deus agindo na tua vida para te ajudar? Decida ao lado de Deus. Confie em Deus, mesmo que os teus olhos não vejam solução. Escolha fazer o que Deus pede. Em Romanos capítulo 13, Paulo falou ali para a sociedade que Jesus está próximo de voltar.
E Jesus realmente está próximo de voltar. E está na hora de acordar. Romanos 13, versículo 12, diz que é para nós deixarmos as obras das trevas e nos revestirmos da luz. Como fazemos isso? Evitando as coisas que nós sabemos que Deus não aprova e nos aproximando de Deus. De que forma? Estude a Bíblia, leia a Bíblia, ouça hino, ore, converse com Deus. Ouça pregações baseadas na Bíblia. Faça coisas que você vai se aproximar de Deus. Quando fala para nós deixarmos as obras das trevas, significa decisão de seguir a Deus. Significa decisão, significa mudança na tua rotina, na tua vida. O que você faz durante o teu dia? Você olha coisas indevidas na internet, quando ninguém está vendo, mas Deus está do teu lado. E Deus está falando, deixe disso, meu filho. Peça ajuda a mim que eu te ajudarei. Você tem algum vício? Se você tem algum vício, decida parar com ele. Mesmo que você caia, mas se Deus viu que você decidiu, Deus vai te ajudar. Se você não decidir parar com o vício, não tem como Deus te ajudar, porque Deus ele respeita a tua decisão, o teu livre-arbítrio. Mas se você falar para Deus, Deus, eu quero parar com este vício, Deus vai te ajudar. Então, deixe as obras das trevas e peça socorro para Deus. Deus vai te socorrer, Deus vai te ajudar. Peça poder de Deus para você vencer. Deus vai te dar poder. Deus está junto contigo, você não está sozinho. Jesus Cristo está voltando. E quando Ele voltar, como diz Apocalipse 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Você não seja pego de surpresa. Então hoje é o dia de mudança. Hoje é o dia de decisão ao lado de Cristo. Se decida por Ele e aprenda a viver com Ele. E veja o quão bom e agradável é viver junto na presença de Deus aqui nesta terra. Experimente isso. Se você ainda não experimentou viver com Deus, experimente viver com Ele. Comece agora falando, Jesus, vem aqui. Eu estou na internet agora. Me ajuda. Depois que eu ver esse vídeo, o que eu posso fazer? Posso ver outros vídeos que falem de ti? Com certeza sim. Posso ver vídeos impróprios? Não, não faça isso, querido jovem. Querida jovem, não faça isso. Fale com Jesus agora. Jesus, me ajuda, me direciona o que eu devo fazer a partir de agora. Jesus vai te direcionar. Tudo que você for fazer, chame Jesus e Jesus Cristo estará te direcionando. Jesus Cristo estará te chamando, falando para você, vem aqui, que por aqui. Jesus está junto com você e você não está sozinho. Viva com Jesus para que você possa apresentá-lo para os seus amigos. Como você vai apresentar alguém se você mesmo não conhece? E para conhecer, você precisa ter comunhão, ter cumplicidade com Ele. Você tendo comunhão com Deus, você vai ter histórias de milagres na tua vida para você poder contar para o teu colega, para o teu amigo. Você vai ser mais convincente para falar com quem você convive, para falar de Deus que você convive. E quando quiserem calar a tua voz, não cale. Não fique quieto para falar de Deus. Seja sábio, fale com amor, com mansidão, mas não deixe as pessoas calarem. As pessoas não deixarem você falar o que Deus fez na tua vida. Você precisa dizer o que Deus fez na tua vida. Você precisa dizer para o teu amigo, para a tua amiga, para a tua família, para o pessoal que estuda com você, para o pessoal do teu serviço. Você precisa apresentar Deus. Deus é tão maravilhoso, por que esconder Deus? Deus é tão maravilhoso, fale desse Deus maravilhoso para as pessoas. Quando os discípulos receberam ordem para não falar mais de Deus, olha o que eles falaram, Atos 4, versículo 19 e 20, ó. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, ou seja,
Julguem se é justo, vocês dizendo para que não falemos mais de Deus, é justo a gente ouvir vocês do que a Deus? Com certeza não. E eles continuaram falando. Então, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em 1529, houve um decreto proibindo a propagação das novas verdades aprendidas. Porém, o povo que estava propagando essas novas verdades, eles rejeitaram esse decreto. Por quê? Porque contrariavam a vontade de Deus. Nós sabemos que Deus pede para que a gente fale o evangelho, a gente fale do amor de Jesus a outras pessoas. Então, é sábio, mesmo que tenha alguém, alguma autoridade aqui nesta terra, dizendo para você fazer o contrário à vontade de Deus, não faça. Faça o que Deus te pede. Devemos obedecer a Deus em primeiro lugar. Porém, quando essas autoridades aqui, elas contrariam a vontade de Deus, nós não devemos ser arrogantes, nós não devemos incitar rebelião, nós devemos orar por elas. Tem uma parte na Bíblia que diz: orem pelos seus governantes, porque nós sabemos que nós estamos num mundo onde existem a batalha espiritual. E se você já conhece Deus, você já foi conquistado por Deus, você é exército de Deus para salvar vidas, para que Deus para que Deus chegue no coração de outras pessoas através de você. Você acha que Jesus Cristo não morreu por esta pessoa? Jesus Cristo morreu por esta pessoa também. Jesus Cristo morreu por esta, por esta, por esta. Jesus Cristo morreu por todas as pessoas. E infelizmente, alguns ainda não conhecem Deus, não conhecem Jesus. E se você conhece, você tem o dever de apresentá-lo a essas pessoas. Você tem o dever de orar para essas pessoas. Deus não obriga ninguém, mas é o que Ele pede para você. O Espírito Santo fala com todas as pessoas, com todas as pessoas. E nós devemos orar para que o Espírito Santo incomode essas pessoas. E que um dia, se elas estiverem praticando coisas contrárias a Deus, que um dia elas possam acordar e se arrepender para serem perdoadas por Deus. Esta é a vontade de Deus, salvar todas as pessoas. Se você pega a arma de Satanás para lutar, como essa pessoa verá Cristo em você? Quando os 3 amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles estavam em Babilônia, houve um decreto, houve uma ordem do rei que eram para adorar a estátua. E os únicos 3 que não adoraram diante da multidão foram Sadraque, Mesaque e Abednego. Visualize, você já visualizou? Imagine a multidão inteira se curvando diante da estátua e os 3 em pé. Essa coragem vem da comunhão com Deus. A coragem de fazer o certo quando todos estão fazendo o errado vem da convivência com Deus, da comunhão com Deus. É Deus quem dá coragem. Os 3 são exemplos na Bíblia que nós devemos obedecer à autoridade terrestre desde que elas não contrariem Deus. Quando elas contrariam Deus, nós não devemos obedecê-las. Os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha de fogo ardente. Eles não brigaram, eles não xingaram. Quando foram conversar com eles, os 3 falaram assim: fique sabendo, ó rei, que eu não vou me curvar diante das estátuas. Se o meu Deus quiser me livrar, ele me livrará. Mas se não, não curvarei diante da estátua. Independente se ele morresse ou não, o amor por Deus era maior do que a própria vida. Ele não se importava em perder a própria vida. Por quê? Porque ele amava mais a Deus do que a própria vida. A nossa obediência suprema deve ser a Deus. Então, qual é o seu papel aqui na Terra? É viver para Deus, ser luz em meio às trevas,
orar pelos que te perseguem, dar bons exemplos, viver uma vida de comunhão com Deus e ser testemunha viva do Deus vivo que está aí do teu lado agora, neste momento. Que Deus te abençoe. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.